Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 7. Amém? E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, alguma tradução Serepta, né? Que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. O versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem o bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, ela mostra lá, né? Eu apanhei 2 cavacos e vou preparar-o para mim e para o meu filho. O que ela falou? Que ela ia preparar para quem? Para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elia lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Aí vamos ler todo mundo junto, 16. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelos mistérios de Elias. Palavra de salvação. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Tua palavra que sustenta, tua palavra que alimenta, tua palavra que nos edifica, tua palavra que nos corrige, tua palavra que nos redireciona. E nessa noite nós queremos ouvir a palavra, Senhor. A cada irmão que está aqui, ó Pai, ouvindo, aqui participando desse culto, aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, aqueles que vão assistir, eu peço, Senhor, que o Senhor venha tocar nesses corações e falar segundo a necessidade de cada um. É o que nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Pode fechar a palavra de Deus e nós vamos meditar nessa noite, nessa palavra, na palavra abençoada que tem o profeta Elias, né? O profeta Elias. Note-se que quando nós começamos a ler, fala assim que passando os dias, o ribeiro de Querite secou. Então já começa a história, o ribeiro secar. Mas por que secou? Então vamos lá. Elias teve um problema, vamos falar assim, com Jezabel. Ele teve um problema e depois ele fala que não ia chover 3 anos, 6 meses. E ele falou: não vai chover 3 anos e 6 meses. Nós passamos um período de estiagem esses tempos aí, né? E como é difícil ficar sem chuva, é verdade ou não é? Eu não aguento mais ouvir aquele carrinho andando para a rua, irmão. Economize água, eu não aguento mais nessa cidade. Nós temos que orar para que Deus faça algum milagre. Não aguento mais anunciar que não gaste, tem que resolver esse problema, porque passa ano, vem ano, sempre a mesma coisa. Agora imagine, e ainda a gente tem água, né? Racionado, mas nós temos. Agora imagine 3 anos
e 6 meses sem chover. Num lugar deserto, lá já é deserto. E Deus fala para ele, quando ele fala essa palavra, vai lá no ribeiro de Querite, vai lá, e você vai beber água, perto do Rio Jordão, esse ribeiro Querite, água boa, e todo dia eu vou mandar os corvos levar pão e carne para você, de manhã pão e carne, e de tarde pão e carne. E ele foi, e chegou lá, ele bebia, de manhã, não pergunte como que fazia o corvo, que a Bíblia não fala, eu só vou explicar, eu vou falar o que a Bíblia. Alguns contam a história, porque o corvo gosta de roubar, porque o corvo ia lá no palácio. Irmão, isso não está na Bíblia. Eu só sei que está na Bíblia, que todo dia o pássaro levava um pão e um bife para ele lá. Todo dia ele comia pão com carne e ele bebia da água. E ele estava com quem lá, irmão? Com ninguém, está sozinho. Porque Deus falou para ele, vai lá, que eu vou te sustentar. Eu começo dizendo para você agora, quando você ouve a voz de Deus, Deus tem compromisso em te sustentar. Quando você aprende a ouvir a palavra de Deus, Deus vai velar pela sua palavra. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra de Deus não passa. Não adianta eu fazer plano, as coisas, e achar que Deus vai bater o carimbo e vai falar assim, vou te ajudar porque você fez uma coisa boa. Não, só vai funcionar naquilo que Deus tem falado para você. E às vezes Deus te leva a lugares que você vai se sentir só, a lugares que você parece que está só, mas Deus está com você. Ele estava lá naquele lugar sozinho, mas não tinha, vamos falar assim, fome, porque tinha pão e carne de manhã, pão e carne de noite, e tinha água para beber. Note-se que quando o povo de Israel sai do Egito, ele fala assim, Deus vai nos levar para onde? Para uma terra que manda leite e mel. E eles foram para a terra que manda leite e mel a princípio, sim ou não? Não, eles foram para o deserto. Mas no deserto eles tiveram falta de alguma coisa? Lá eles tinham maná, eles tinham água da rocha e tinha a presença de Deus, que era a nuvem. Quando a nuvem andava, eles andavam, então Deus estava com ele. Às vezes, meu Deus nos leva, nos conduz a algumas situações que a gente acha que estamos sozinhos, que não vai dar certo. É hora de você entender que muitas vezes aquilo faz parte do processo na sua vida, só que Deus tem compromisso com você, que Deus vai estar com você. Só que infelizmente muitas vezes, quando Deus nos impulsiona a algo, a gente já começa a ver a derrota, a gente já começa a ver a situação que não vai dar certo, a gente fala, não vai dar certo, e a gente, muitas vezes a gente coloca até o mérito no diabo. É o diabo, olha o diabo que está fazendo, olha o diabo. E muitas vezes não tem nada a ver do diabo. Muitas vezes é Deus que quer que você passe por algumas coisas. Quem está entendendo? Vocês estão comigo aqui na palavra? Amém. E você vê o que não tem nada a ver. Irmãos, para quem não sabe, já fizeram uma cumba aqui na porta da igreja. Quem sabe disso? A minha mãe sabe, porque minha mãe foi com a vassoura lá e esfarelou aquele negócio lá. Queimaram vela aí na porta da igreja, da esquina. E minha mãe ligou para mim, fizeram uma cumba. Eu falei, não tem problema, mãe. Deixa que faz, que vai perder. Nós vamos orar e vai quebrar. Nós não temos medo de macumba. E fizeram aí, acho que umas 2 ou 3 vezes. E eu quero contar para vocês. Ontem nós viemos para oração, né? Ontem viemos para oração, é sexta-feira. Nós viemos para oração. E eu cheguei, encostei o carro ali na frente. E entrou a Kátia e o meu neto Isaac. Entraram na igreja e eu fechei o carro, abri o registro d'água e fui entrar. Quando eu cheguei assim na porta da igreja, irmão, tinha um pacotinho de bala
com uma fita amarrada, sabe um negócio assim? E eu já pensei o que é? É alguma oferenda, é algum trabalho que fizeram aí para a igreja. E eu fiquei com tanta raiva, irmão. Peguei aquele pacotinho de bala e joguei no meio da rua lá, no meio da avenida, e falei assim, que o carro que passe e amasse tudo essa bala, que nós não vamos aceitar nada. Quando eu acabei de jogar, a Kátia saiu com o meu neto e falou assim, você achou a balinha do Isaac? Irmãos, eu saí correndo no meio da rua, no meio da avenida com o carro, para pegar o saquinho de bala que era do meu neto. E eu já estava vendo o quê? A macumba. E às vezes na nossa vida é assim, irmão, a gente começa a imaginar uma coisa que nada a ver, não tem nada a ver. Aí eu dei tanta risada, Cátia, cuidado aí, eu entrei na frente do carro. Imagina se passasse o pneu em cima do saquinho de bala do menino, meu, que trouxe da escola, ganhou no dia dos pais. Eu teria que comprar um lá no supermercado. Mas vai entender, falar que o vô jogou o saquinho de bala dele lá para o carro passar, imagine só. Eu saí correndo, mano, na porta da igreja, na frente do carro, na avenida. E fui lá e peguei o saquinho de bala e trouxe. Glória a Deus que o carro não passou em cima. Mas eu já estava enxergando o quê? Enxergando nada. E às vezes você olha para o seu casamento, você está enxergando tudo, mas não é nada. No seu emprego, você enxerga tudo, mas não é nada. E você começa a dizer, é o diabo, 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 é o diabo. E não tem nada a ver do diabo. Nada a ver. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, irmão, não importa a situação, não importa o momento, é Deus está com você. Deus mandou lá Elias naquele ribeirão lá para beber água, e nós começamos a ler, e sucedeu, passando o dia, o ribeiro secou. O ribeiro secou. Aí o Elias podia falar, né, é o diabo, né? Deus mandou vir aqui, e tinha pão, tinha água, agora ó, secou. Mas não, irmão, secou porque tinha que secar. Muitas vezes o pneu do carro fura, a torneira enguiça, a descarga entope. Não tem nada a ver com o diabo. Às vezes é coisa da vida. A lâmpada queimou aqui, piscou. Não, pisca mesmo, a energia. Não coloque as coisas assim, irmão. Como é que é o mal? O mal não tem poder contra a sua vida, é maior do que está com você. Às vezes Deus permite você passar por algumas situações que Ele nos leva porque Ele quer. Agora imagine se Deus falasse assim para Elias, Elias, o ribeiro lá quer aquela água cristalina correndo, o pão e a carne, e fala, Elias, vai lá que uma viúva vai te sustentar. O que ele ia falar? Ó, Senhor, o Senhor mandou vir aqui, agora tem água, dá para me nadar, tomar banho, beber água, comer pão, agora o Senhor vai tirar o dessa? Mas muitas vezes Deus não explica, Deus permite algumas coisas que acontecem para você entrar no propósito dEle, para você entrar no propósito dEle. Deus não fica explicando nada, porque Ele é soberano, Ele te conduz. Fala assim que lá no Salmo 23, Ele nos conduz às pastagens verdejantes, nos conduz também às águas tranquila. Ele te leva a você. Tudo que Ele leva a você é para o melhor. Porque Deus abre e fecha a tempo. Porque, irmãos, eu vou falar para você, volte à palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus sobre a sua vida. A viúva estava lá na casa dela. Ela olhou a panela dela, aquele pouquinho de farinha e aquele pouquinho de azeite. E ela olhou aquela situação, ela falou assim, eu vou lá fora, vou catar lenha, vou fazer um bolo, nós vamos comer e acabou. E fazer o quê? Com essa fome, com essa seca, ninguém tem nada. Não... Irmãos, quando era um casal, já era difícil naquela época sobreviver. Agora imagine uma viúva. Ela não podia trabalhar. Tinha que viver de esmola, ou parentes ajudar. E com um filho. Aquela situação difícil.
Ela saiu, e quando ela saiu, achando que era o fracasso dela, ela encontrou o milagre na vida dela. Ela trouxe um milagre. O quanto é importante você ouvir o que Deus tem direcionado à sua vida. Elias, quando o ribeirão lá seca, Deus fala assim: Elias, sai daí e vai lá em Sarepta, lá em Sidom. Aí nós lemos aqui, é tão rapidinho, parece que é sair daqui, passar a rua e ir lá, ali perto do outro lado. Mas não, daquela distância, de onde Elias estava até Sidom, dá aproximadamente de 100 quilômetros, um pouco mais. A pé, cá seca. Está entendendo? Mas ele foi, porque Deus falou: vai lá, porque vai ter uma viúva que vai te sustentar. E quando aquela viúva sai na porta da cidade, Elias vê ela. Elias fala: traz um copo d'água para mim, faz favor. Ele trouxe um copo d'água, e ela com um pedaço de lenha na mão, daquela história que eu contei, que ela foi pegar a lenha para fazer a comida, a última comida. Elias fala para ela: vai lá e faz um bolo primeiro para mim, depois faz um para você e para o seu filho. E ela disse lá, ela disse: vive o Senhor, eu não tenho nada a não ser esse cavaco de lenha, esse pedaço de madeira, em qual eu vou fazer um bolo e vou comer, e meu filho vai comer, e depois acabou, e depois nós vamos esperar a morte. Elias falou: não, de jeito nenhum, você vai fazer um primeiro para mim e vai trazer, depois você vai voltar a fazer para você, você vai fazer para o seu filho. Sabe por quê? Porque a farinha não vai acabar e nem o azeite vai faltar. Não vai. O que ela fez? Ela ouviu a palavra de Deus, ela creu na palavra de Deus e foi. Pensa só, você faria, irmão, se seu filho com fome? É seu filho ou um homem barbudo lá fora lá? E aí? Irmão, não importa a situação, você tem que crer na palavra de Deus. E ela vai lá e pega aquela farinha lá, era um pouquinho. Ela tira a farinha da panela e põe lá, e pega o azeite e massa o bolo, e assa o bolo. Ela volta, olha lá na panela, a mesma quantidade de farinha estava lá, a mesma quantidade de azeite estava lá. Ela pega o bolo, leva, imagina o coração dela. Eu acho que eu errei, acho que tinha mais. Acho que tinha mais farinha, não é possível. Leva o bolo, dá o bolo para Elias, volta lá. Agora é para o meu filho, e tira a farinha, e põe o azeite, e massa o bolo, né? E massa o bolo, assa o bolo. Olha lá, a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de azeite estava lá. Ela pega de novo pela terceira vez e faz. O que estava lá dentro, irmão? A mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de azeite, porque é assim que Deus faz. Talvez eu quisesse, mas Senhor, o Senhor pode fazer a farinha e enchendo assim, ó, enchendo, e derramando, e eu encho o saco, né? E o azeite transbordando. Irmão, Deus faz o milagre do jeito que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele tem desejo. Não é você que fala o que Deus vai fazer. Não adianta você fazer e falar: Deus, agora bate o carimbo e aprove isso. Deus não vai aprovar nada, a não ser aquilo que Ele tem falado. Fora da casa, na cidade, todo mundo estava com fome. Havia fome. E dentro da casa dela, como que estava lá? Irmãos, ela podia até fazer um bom prato lá. A cidade inteira pode passar por dentro da minha casa, que aqui a farinha não acaba, e o azeite também. Porque a palavra é: não vai acabar. É pouco, mas não vai acabar. E a gente quer esperar, e a gente quer, não, irmão, não vai faltar nada. Deus vai suprir a nossa necessidade. Deus vai nos dar condição. Às vezes a gente quer milhões. Não, irmão,
É Deus suprindo a sua necessidade, você tendo dinheiro para pagar suas contas, você tendo dinheiro para comprar as coisas que você precisa, tendo um lugar para dormir, dormindo tranquilo e sossegado. Glória a Deus. A hora que quiser fazer uma viagem, Deus vai abençoar, você vai ter dinheiro para viajar. Às vezes a gente quer ter tudo de bom e estocando o dinheiro. Às vezes não é para estocar o dinheiro. Às vezes Deus dá com abundância, que manda construir celeiros e vai guardar. Mas às vezes Deus vai suprir o pão de cada dia. A pessoa abre um comércio, tem um comércio. Eu queria vender. Não, todo dia ela vai vendendo. Todo dia ela vai vendendo um pouco. Todo dia ela vai vendendo. Chega no final do mês, vai fazer o balanço. Está no positivo. Porque Deus tem compromisso. Deus tem compromisso. E todo dia ela fazia o pão. E todo dia ela punha a farinha, ela colocava azeite. E a panela estava funcionando. O cavaco de lenha precisava buscar todo dia, mas a farinha não precisava buscar, e nem um azeite, porque Deus não deixava voltar. A partir do momento que ela entendeu que ouvir a voz de Deus traz milagre. Se você não ouvir a voz de Deus, Deus não vai trazer milagre na sua vida. Você entender o que Deus quer para a sua vida. Lá fora havia miséria, fome, mas dentro da casa dela havia abundância. Quando você entender, ouvir a palavra de Deus, Deus vai entrar com providência no seu lar, na sua vida, na sua família, na sua casa. É dentro de você. É Deus fazendo. Quando você aprende a ouvir a palavra de Deus. O pão, fala que ela fazia o pão ali. O pão fala da palavra. O azeite fala de unção. É o que não pode faltar na sua vida. A palavra de Deus e a unção. A palavra de Deus e a unção todo dia. Palavra de Deus e unção sobre a sua vida. Está cheio do Espírito Santo. Só que o problema... Qual é o problema da viúva nessa história? Que quando estava acontecendo o milagre, ela liberou uma palavra de morte. Ela falou assim para o profeta: eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, e depois, o que ela falou? Nós vamos morrer. E não é que morreu meu irmão? Passou o seu tempo, o filho dela morreu. Ela liberou a palavra de morte. Muitas vezes a pessoa entra no fracasso, não dá certo. Não vai dar certo. Esse casamento vai acabar, vai acabar. O que ela está profetizando? O que vai acontecer com o casamento? Vai acabar. Esse emprego aqui, pode ter certeza, próximo corte, meu nome vai estar lá. O que vai acontecer? Esse mês está difícil, sabe o que é? Esse mês acho que eu não vou fazer nem para fubá. Esse mês, se eu fizer, o que profetizou? Está entendendo? A nossa boca tem poder de amaldiçoar, mas também tem poder de abençoar. Pode estar a situação que for, não, o meu Deus vai me ajudar. O meu Deus vai suprir toda a minha necessidade, não sei como. Talvez... mas não estou vendo nada. Não, eu não vejo, mas eu vejo uma nuvem do tamanho de um homem, que essa pode molhar tudo e fazer diferença na minha casa, na minha vida, em nome de Jesus. Pode ser pequeno para os outros, mas para mim o que é divino de Deus é grande. O que vem de Deus é poderoso, e eu creio, eu recebo. Não vamos deixar o filho dela morto, né? Vamos continuar com a história. Morreu o filho dela. Aí ela vai para Elias e fala assim para Elias: Elias, não tivesse multiplicado nem a farinha nem o azeite. Agora meu filho morreu, ai que maldição. Aí Elias vai lá. Se você continuar lendo no capítulo 17 de sua casa, você vai ver. Ela vai lá, Elias, ele deita sobre o menino, se mete sobre o menino 3 vezes, ora e pede a Deus que devolva a alma dele, a vida dele. E esse menino ressuscita.
E diz a palavra assim: e Elias tomou o menino, está no versículo 23, no final. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e deu a sua mãe e disse: Elias, vê aí, o teu filho vive. O teu filho vive. Aí no versículo 24, então a mulher disse a Elias: nisto eu conheço agora. Nisto eu conheço, vamos lá. Nisso eu conheço agora que tu és homem de Deus. Então até aquele momento eu não sabia. Nisto eu conheço que é homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é... Pelo amor de Deus. Todo dia ela pegando a farinha da panela não acabava, ela não estava vendo o milagre. Todo dia pondo um azeite e ela não via o milagre. E muitas vezes na sua casa, todo dia Deus tem preparado para você e você ainda não está vendo o milagre. É o que Deus, como, irmão, ou como que você chegou, aonde você está? Eu lembro assim que quando eu queria reformar minha casa, onde a Liliane mora, com o Julien lá, e irmão, era a minha casa, mas era pior que o apartamento, era um apartamento mesmo, não era apartamento, era um apartamento. E a dona Cátia era, nossa, ela esburacava, e não tinha dinheiro, não tinha nem dinheiro para comprar o tijolo. Até um dia que meu pai chegou e falou assim: começa que você faz. Eu falei, sabe o que eu falei? Começar com o quê, pai? Comece comprando o que você puder. Eu fui lá, e, na verdade tinha um homem que bardeava uma carrocinha de catava areia com o cavalo, era o mais barato. Fui lá e falei para ele, ele catava areia, lembra, Cátia? Com a carrocinha, ele enchia de areia que catava aí para a rua, e levava lá, e ele fez um montão de areia lá, para mim lá. Aquela areia foi uma benção. Meus filhos brincavam, espalhavam tudo aquela areia para construir a casa. E o que aconteceu? Aumentei a casa, mudei para a parte da frente, derrubei a parte de trás, aumentei de novo, fiz estabelecimento, botei laje. E de onde saiu o dinheiro? É todo dia a farinha. É todo dia o azeite. E ainda você não entendeu que a sua vida é um milagre. Vá lá e quando chegar na sua casa e olha assim: aqui é um milagre. Aqui é um milagre. Aqui é um milagre. Na sua mesa, aqui é um milagre. É um milagre. Às vezes Deus está abençoando você, Deus está abençoando. É pouquinho no final do mês, mas dá. Mas dá. Tem gente que tem mão muito e não dá para nada. E você ainda muitas vezes fala: Deus, o Senhor não está abençoando. Como assim? A mulher falou lá. Nisto eu vejo um milagre. Até aquele momento, aonde fazia um bolo, a farinha não acabava. Era por dia. 3 bolos por dia. Mas comia uma vez por dia só, irmão? Vamos falar que fazia 3 de manhã, 3 da tarde. São 6. 6 bolos. Aí durante a semana, 6 vezes 7, são 42 bolos. 42 bolos, vezes 30. Cadê o vendedor? Vai dar conta aí. Vezes 30 dias. Aí faz vezes o ano. E ela não enxergava o milagre. Às vezes Deus está abençoando a sua vida, você não consegue enxergar o milagre. Não consegue enxergar que Deus está com você. A sua vida, eu quero falar, é um milagre. A sua vida é um milagre. E eu profetizo sobre a sua vida que a farinha não vai acabar e nem o azeite vai faltar, porque Deus tem compromisso com quem vela com a sua palavra. Vocês estão entendendo?
Vocês estão comigo? Está entendendo a palavra de Deus? Porque o profeta falando, não temas e vai. Não temas e vai. Porque Deus vai suprir a sua necessidade. Deus vai fazer, não temas e vai firme. Não vai faltar. Não temas, não vai faltar. Qual é a palavra dessa noite que veio? Não temas, não vai faltar. Entendeu, Bia? Não temas, não vai faltar. Não vai faltar. Mesmo que você não veja, mas não vai faltar. Todo dia ela punha a mão dentro da cumbuca lá e tirava a farinha. E ela estava cega, irmão. Depois passa o tempo, o filho morre. Aí que ela fala, nossa, nisso eu estou vendo que o senhor é um homem de Deus. Até aquele momento, muitas vezes a gente é assim. A nossa vida, o mês, ano. Ontem mesmo eu falei para os meus filhos, estava lá a Liliana, Julien, a Beatriz, eu falei assim, agradeça a Deus pela vida de vocês. Agradeça a Deus. Agradeça. Tem problema? Tem. Né? Mas Deus tem abençoado vocês. Deus tem abençoado. Reconheça a Deus. Reconheça a Deus em todos os seus benefícios. Que diremos nós, né? Que diremos nós? Vamos falar que Deus não está abençoando? Deus está nos abençoando, sim, irmão. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Aprenda a ser grato a Deus. Ele diz no Salmo 103, bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendize o teu santo nome. E eu não esqueça dos seus benefícios. Não esqueça das bênçãos de Deus. Não esqueça. Nós cantamos a música hoje aí. Ele fala assim, lamento por viver indiferente. A gente muitas vezes é indiferente com Deus. Lamento por não cantar de coração. Muitas vezes canta só por... Mas não canta. Nós temos motivo, irmão. Na verdade, eu vou falar. Vocês querem que eu fale? Nós temos motivo de nós sair lá da nossa casa e vir de joelho até na igreja, irmão. De vir de joelho. Claro que não vamos pagar penitência. Mas estou falando, pelo que Deus já fez para nós, a forma que Deus tem nos cuidado, na pandemia, quantos que já foram embora nessa pandemia? Você está aqui, irmão. Tem gente com muito mais saúde, e você está aqui. E Deus te sustentou. Agora, se outros foi, é a vontade de Deus. Mas Deus tem um propósito ainda na sua vida. Deus não deixou você para ficar reclamando. Deus deixou você para cumprir o propósito na vida dele. Lamento por não cantar de coração. Depois ele fala, leva-me para o primeiro amor. Abra o meu coração. Eu lamento por viver só para mim. A gente só quer viver para a gente. Porque a gente vai orar. Como que é a oração? A gente só ora pela gente. Senhor, abençoa disso, Senhor, me dá isso, Senhor, não sei o que. Na verdade, a oração é orar assim: Senhor, me ajude a entender a tua vontade na minha vida. Me ajude a entender o teu propósito para mim. Leva-me ao primeiro amor, abra o meu coração. É isso que você, porque você já é um milagre. A sua vida é um milagre. Por muito menos do que você já passou, enfrentou, pessoas deram a cabo em suas vidas. Por muito menos. Pessoas, fizeram loucura. Por muito menos. E você está aqui na casa de Deus, ou assistindo na rede social. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A farinha não vai acabar. O azeite não vai faltar. Não vai faltar. Abra seus olhos, que Deus possa abrir realmente os seus olhos e você enxergar que tudo que você faz é um milagre de Deus na sua vida. Tudo que tem na sua casa é um milagre. Você é um milagre de Deus, em nome de Jesus. Amém?